quê? Acho que é coisa lá, sei lá. Que isso, Tiagão? Pertinho assim não, irmão. Assusta. Calma, família. Eu só quero te fazer uma pergunta. Viu esse trabalho com bola aí que eu coloquei no início do vídeo? Toque me foi, gol, drible ali do Garré. O que você achou? Dá pra fazer uma boa temporada aí, visando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Eu tô te perguntando isso porque o Pedrinho, nosso presidente, tá com um discurso bem otimista, hein? É, João Vitor também. É isso. Então chega aí, família vascaína, que tem muita coisa pra gente falar. E esse vídeo tá muito bom, hein? Muito interessante. Eu quero muito saber a sua opinião, porque o canal Colina em Foco, do Joel Silva, um jornalista que eu gosto muito, acabou de postar uma entrevista com o presidente Pedrinho. E ele falou sobre diversos assuntos, como a renovação do Léo Jardim, tentar levar o jogo, né, contra o Flamengo para São Januário, falou da venda dos mandos, né, contra Palmeiras e Botafogo, e um desabafo, né? Ele desabafou nessa entrevista em relação a alguns canais, páginas também no Instagram, pedindo união entre os vascaínos, nesse sentido, né, de entender, ele sabe que realmente vai errar, vai acertar e tá sujeito a ser criticado sim, mas ele não entende alguns comportamentos, sabe? E aí eu fiquei me perguntando assim, dentro desse desabafo, cara, a única coisa que eu discordo do Pedrinho é que ele, na minha visão, ele tem que direcionar, sabe? Dar nome aos bois. Eu fiquei pensando, será que isso é uma mensagem para um Flávio Dias, para um Emerson Rocha, para um Pedrosa, que na época da 777, oxe, era um outro tipo de comportamento, né? A gente vai resenhar sobre isso e muito mais, família, porque também tem um jornal lá de Fortaleza dizendo que o Vasco sondou um atacante colombiano do Fortaleza que não está sendo aproveitado pelo Vojvoda, e eu quero destacar aqui também algumas respostas do Hugo Moura e do João Vitor, né, que completaram 50 jogos, e o Lloyd também, que foi apresentado no dia de hoje. Dá para adiantar aqui para vocês, que não acompanhou a coletiva, uma das respostas que eu vou trazer aqui, meio que defendendo o Fábio Carille. Eu vou te explicar. Então chega aí, eu te falei que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa eu correr aqui para esse vídeo não ficar muito longo, porque tem muita coisa pra gente falar. Inclusive, esqueci de falar da provável escalação do Vasco para encarar o Santos. Então, deixa rapidamente aqui já trazer as respostas, né, do Hugo Moura e também do João Vitor, né? Hoje teve lá a coletiva na Vasco TV, os dois jogadores completaram 50 partidas, então foi uma forma do Vasco homenagear esses dois atletas. E aí, família, Hugo Moura falando sobre os reforços que chegaram no Vasco, comparando a temporada passada com essa temporada, onde o Vasco deve mirar no Brasileirão, dá para sonhar com a Sul-Americana e também com a Copa do Brasil. O João Vitor falando dessa parada aí, né, depois da eliminação do Campeonato Carioca, o trabalho do Fábio Carille, e também fala sobre essas competições. Dá para sonhar, João Vitor? Olha só. Obrigado. A gente sabe que é uma disputa sadia, a gente sabe que são grandes jogadores, ainda mais com a vinda do Tietê aqui, que campeão onde passou, então fica uma disputa boa, é uma dorzinha de cabeça para o treinador. E ano passado a gente sabe que a gente poderia chegar mais lá em cima na tabela no Brasileiro, acho que deixou uns 2, 3 jogos escapar ali que não pode, porque se a gente chega numa Libertadores, a gente poderia estar bem melhor, né? Porque jogar uma competição tão grande igual a Libertadores, não que a Sul-Americana não seja, mas a gente tem que ter uma ambição de chegar ao topo. E acho que ano passado faltou um pouquinho para a gente conquistar esse objetivo e faltou um pouquinho também na Copa do Brasil para chegar na final. Boa tarde. Então, o começo do Carille foi um pouco complicado no sentido de ter pouco tempo de trabalho, né? Então a gente praticamente trocou a roda com o carro andando, né? Agora nessas 3 semanas realmente que ele teve muito tempo de trabalho, eu acho que as coisas começaram a fluir realmente. Uma coisa que me incomodava um pouco era a questão da saída de bola, porque isso passa muito pela zaga ali, pelo setor defensivo. E hoje eu vejo a gente muito mais eficaz, sabe? Errando muito menos. Então, para mim, essa foi a principal mudança, né? Que eu sentia dificuldade ali no começo do trabalho. E hoje já vejo que tem uma melhora muito grande. Obrigado pelos parabéns. Todo campeonato que a gente entra para buscar o título, né? A gente sabe que tem grandes equipes do outro lado também. A gente queria, sim, ter ganhado o Carioca. Não vamos falar que é uma
uma fase de preparação que a gente queria sim ter ganhado o Carioca, mas já foi, não conseguimos ganhar, o adversário hoje está superior a gente, infelizmente, e faz parte. Agora, focar nos campeonatos que tem pela frente, o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana são grandes campeonatos pra gente, a gente almeja sim conquistar o título, a gente sabe que vai ser difícil, que vão ter adversidades, que a gente vai ter que superar, mas o nosso grupo está preparado, acho que o nosso grupo cada vez mais está com jogadores capacitados para entrar, tanto quem está titular quanto quem começa no banco de reservas, e eu tenho certeza que vai ser um ano muito mais tranquilo e um ano de realmente em busca de títulos. Você, vem comigo. Deus te ouça, João Vitor, pelo amor de Deus. Mas assim, família, destacando aí alguns pontos dessas respostas, tanto do Hugo quanto do João Vitor, falando ali do trabalho do Carille, muito tempo, né? 3 semanas de preparação, visando aí esse confronto contra o Santos, e aí ele toca nesse ponto da saída de bola, da parte defensiva, que a gente espera, né, um Vasco mais sólido defensivamente e, claro, mais eficiente na frente, né? Com mais alternativas, com o Nuno, de repente com o Garré jogando aqui pelo lado direito, então a gente espera uma melhora. Quando eu falo isso aqui, tu acredita que tem torcedor que, sei lá, não vai com a minha cara, de repente ele fala assim, pô, mas tu quer o quê, Thiago? Tu quer que o Vasco é horroroso? Cheio de jogador ruim, tu quer que... Não é isso, eu não tô falando que eu espero um Vasco como o Barcelona, como o Real Madrid. Tem que explicar, gente. Eu espero um Vasco melhor do que foi no Campeonato Carioca, né? Um nível de atuação que faça a gente competir e ganhar, é claro, de um Santos, de um Cruzeiro, de um Grêmio, do Internacional. Você entende? Você me entende? Por favor, né, família vascaína. Em relação ali também, né, o que o Hugo Moura falou, dos jogadores que chegaram, né, a gente vai destacar um pouco mais sobre isso com a fala do Pedrinho em relação ao elenco desse ano. Mas assim, verdade, né? No ano passado, se você parar pra pensar, o Vasco deu mole em algumas partidas. Assim, de bate-pronto aqui eu consigo lembrar do jogo contra o RB Bragantino, que começa mal, o Vasco consegue a virada e depois toma o gol do Elinho no final. Teve também contra o Criciúma, né? Os 2 gols lá do Bolazier, o Vasco vira e toma o gol no final. E com certeza você deve lembrar aí também de outra partida. E é verdade, né? De repente o Vasco poderia estar numa situação hoje até disputando aí a Libertadores, se não desse esse mole em algumas partidas. Então a gente tem que evitar isso. E na coletiva, o Hugo Moura bateu muito nessa tecla, né? Jogando em casa, não pode dar mole, tem que ganhar. E o Vasco tem 2 jogos aí que a gente não pode negociar. O Santos não é um adversário fácil, mas tem que ganhar, a gente tem condições para isso. E também o Sport na terceira rodada. Perdão. Seguindo aqui, pra gente destacar, o Lloyd foi apresentado, ninguém foi indelicado, mal educado com o angolano Lloyd Augusto, né? Então, eu separei aqui 2 respostas pra gente entender um pouco mais aí do atleta. Ele fala das características dele, ele fala também se ele gosta de jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Eu achei que essa resposta dele foi meio que, nem sei se por querer, mais defendendo o Fábio Carille. Fala também da importância dessas 3 semanas. Interessante. Se liga só. Sim, eu sempre joguei as 2 posições. Eu sempre joguei na esquerda e na direita. Eu acho que é um pouco por conta da adaptação. Tem sido diferente, é um futebol diferente, é um futebol mais pegado. Mas eu estou aqui para jogar na posição que o Mister escolher que eu tenha que fazer aquela função. Tanto na esquerda como na direita, eu posso jogar. Eu acho que isso não é um fator que faça eu dizer que os poucos minutos que eu tive, se eu joguei mal ou bem, é por conta disso, da posição, não. Não é. Acho que o mais difícil tem sido o calor. Em África é calor, mas não é assim. Conforme faz o calor do Rio é diferente, é abafado, tens dificuldade em respirar, às vezes tens algumas tonturas, mas acho que o corpo adapta-se. Então, é ficar tranquilo, sem muita ansiedade e deixar as coisas correrem normal. Consigo, eu acho. Eu sou um jogador rápido, sou um jogador que gosta de ir para cima, com características diferentes de outros extremos que são mais técnicos, tipo o Nuno, o Garré. Tenho um jogo mais interior, eu sou mais de ruptura, ir para cima. Eu acho que eu consigo e eu vou trazer algo de diferente para o jogo. Que isso? Tá rindo de quê, Thiagão? Posso saber? Pode, é claro. Eu concordo plenamente com o Lloyd Augusto. Poxa, família, um tempo atrás eu sentava aqui para gravar o vídeo, fechava ali a porta, a janela, irmão, parecia que eu tava correndo uma maratona. Então, assim, absurdo o calor que tava fazendo aqui no Rio de Janeiro, até melhorou um pouco. Então, entendo a importância dessas 3 semanas aí para adaptação, porque, olha, Deus que me livre, né? Então, assim, imagina o Garré que tava jogando na Rússia, o Nuno e o próprio Lloyd, né, com essa dificuldade aí.
Mas assim, família, ele destaca ali também as características dele, né? As diferenças entre o Nuno, o Garré. Ele fala também sobre o futebol lá na Turquia, se aqui com o Carille tem alguma coisa diferente, ele fala que não, a mesma coisa, atacar espaço, recomposição, nada de novo, é só essa questão de adaptação. E por que eu acho que assim, de repente nem foi por querer, né, essa defesa, mas eu achei assim uma defesa ao Fábio Carille, porque, por exemplo, lá no grupo de membros, eu vi muita gente falar isso, né? Pô, o cara, ele tá escalando ele errado, não é pelo lado esquerdo, ele joga aqui pelo lado direito. Então foi muito bom ele colocar aí dessa forma, porque meio que, né, defendeu o Fábio Carille nesse sentido. Eu jogo pelo lado esquerdo, eu jogo pelo lado direito, e nesses poucos minutos que eu tive, eu fui mal ou bem, tem nada a ver com o lado. Então eu achei que foi basicamente aí, né, defendendo o Fábio Carille, que foi muito criticado nesse sentido. Agora fica aqui a nossa torcida, né, para que o Lloyd Augusto possa contribuir demais com o nosso Vascão. Seguindo aqui a nossa resenha, família vascaína, já que a gente está falando sobre Lloyd Augusto, atacar espaço, jogador de velocidade de campo, gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre essa informação aqui do jornal O Povo. Tá aí, ó. Vasco faz sondagem por Dylan Borrero. Me corrijam aí se eu tiver errado aqui a pronúncia do nome do colombiano do Fortaleza. Tá aí, ó. Ainda, no entanto, não há avanço nas tratativas pelo atacante de 23 anos. O colombiano chegou ao clube cearense neste ano, porém não tem tido espaço. Ele soma 6 partidas e 2 assistências na temporada. Eu estava vendo em outro lugar que ele teve destaque no futebol dos Estados Unidos, né? E aí o Fortaleza apostou nesse jogador. Mas é muito daquela resenha que eu comento aqui com vocês, né? O Botafogo, por exemplo, né, contratou o Júnior Santos, do próprio Fortaleza. E aí o CEO lá do Fortaleza, né, o Marcelo Paz, falou, né, que ele se arrepende profundamente de ter feito essa negociação pelo valor e tudo mais, porque o Júnior Santos, né, muito papel colorido, ele foi vendido aí pelo Botafogo para o Atlético Mineiro, e ele não podia pisar em campo, porque a torcida do Fortaleza criticava, cobrava e tudo mais. E aí, por que eu tô falando dessa história, né? Porque basicamente é a mesma coisa, né? Será que o Vasco vai dar sorte aqui se acertar com esse jogador, como o Botafogo deu com o Júnior Santos? Porque é um jogador com esse perfil, né, parecido com o do Lloyd Augusto, né? Eu não sei, nunca vi jogar uma partida completa, só assisti alguns lances dele agora há pouco. É um jogador de muita velocidade, né, de profundidade, de dar tapa na frente, mas a amostra que a gente tem, assim, do futebol dos Estados Unidos, que ele teve algum destaque lá, e aqui no futebol brasileiro, no Fortaleza, não conseguiu jogar, é aquilo, é a aposta, né? Aposta aí que tudo pode acontecer. Eu não fico muito satisfeito com esse tipo de contratação, até porque a gente sabe que os jogadores que a gente tem nessa função já são apostas. Por mais que um ou outro vascaíno, cara, o Thiagão tá falando merda, não estou, cara. A gente contratou aí o Nuno, tava num excelente momento lá em Portugal, mas é uma aposta, pode ser uma aposta interessante. A gente pode colocar assim o próprio Garré e também o Lloyd. Então você contrata mais um, porque a gente fica naquele debate que eu já até pontuei aqui com vocês, das incertezas que a gente tem aí pro campeonato, principalmente, né, pro campeonato brasileiro. Então pode ser mais um jogador aqui, vamos ver o que vai acontecer. Recentemente a gente trouxe aqui uma informação do canal Atenção Vascaínos, se eu não me engano do GE, não me recordo, mas dizendo que o Vasco busca sim, nessa janela doméstica, um atacante de velocidade. Seguindo aqui para a reta final do nosso vídeo, gostaria de destacar algumas respostas aqui do Pedrinho nessa entrevista para o Joel Silva, ia falar que ele é de outro canal, não. Agora ele montou o canal dele, né? O Joel Silva é o Colina em Foco. E aí eu vou deixar aqui o link também do canal na descrição. Mas eu vou destacar aqui algumas respostas, né, família? Lendo com vocês. E o desabafo dele, aí a gente traz aqui em vídeo. Tá aí, ó. Pedrinho confirma ao Joel Silva que Léo Jardim já está com a proposta de renovação em mãos. Só falta a resposta do goleiro e de seu staff. Já falamos aqui bastante, né, sobre o Léo Jardim. Espero que ele dê a canetada aí final para renovar com o nosso Vascão. Seguindo aqui, bem interessante para a gente destacar, família, a questão da venda, né, dos mandos, porque recentemente o Pedrinho falou que é muito importante jogar no nosso Caldeirão, e aí ele fala uma coisa e depois faz outra, mas tá aqui a explicação, tá na tela. Eu respeito quando chega um comunicado do executivo que a gente precisa fazer venda de jogos, para justamente criar fluxo de caixa, para fazer o pagamento mais para frente das dívidas. Eu tenho que ser responsável financeiramente com o clube. Por que vender o jogo com o Palmeiras e o jogo com o Botafogo? Porque são jogos que são exigidos pelo comprador. São jogos grandes. É lógico que eu quero jogar em São Januário, mas eu respeitei a governança.
sendo que houve uma valorização mais do que o dobro, porque os jogos do Vasco foram vendidos por 1 milhão. Mas nós estamos vendendo por 2 milhões, com a possibilidade de chegar a 2,5 milhões se passar de 50 mil pessoas no estádio. 2 jogos que estamos falando de 5 milhões. 5 milhões não dá para nada. Quem disse? Isso aqui é o Pedrinho falando, tá, família? Você falou uma coisa e fez outra. Falei que quero jogar em São Januário, mas estou vendendo os jogos. Não sou mau caráter por causa disso. Eu estou entendendo a situação do clube. E outra coisa, a gente bate tanto no peito para falar que tem 15, 20 milhões de torcedores e quando a gente leva para um jogo off-Rio, eu tomo pancada. Mas e o torcedor que é de fora do Rio? Tá aí, Pedrinho. Essa parte final aqui eu não concordo muito com o Pedrinho não, tá? Porque assim, eu tava até vendo um vídeo de uma influenciadora vascaína, e ela é de Brasília. E ela fala que, poxa, eu não concordo não, porque o Vasco quando tá vindo aqui pra Brasília, porrada atrás de porrada, né? Perdeu pro Fluminense, não foi em Brasília? Por 2-1. E Palmeiras também, né? Por 1-0, que o Ryan deu aquela assistência lá pro Flaco Lopes. Então, assim, claro que você tem que entender a demanda, né? Os torcedores fora do Rio. Claro que é importante, é muito interessante também levar o Vasco fora do Rio de Janeiro, é claro, mas você tem que entender também o contexto, né, dos jogos. Eu sei que ele está explicando aqui que o comprador quer os grandes jogos, mas a gente tem que entender o momento também do Vasco, né? Principalmente aqui, acho que o Palmeiras é na 7ª rodada. Então, assim, é aquilo que eu comentei com vocês aqui, a galera do Chilique já fazendo uma graça e criticando ele. Se você me perguntar, você concorda com isso, Thiago? Claro que não. Claro que não. Porque, tecnicamente falando, eu sei que não é, poxa, garantido que o Vasco vai somar os 3 pontos jogando dentro de São Januário contra Palmeiras e contra Botafogo. Mas a gente tem mais chances jogando no nosso caldeirão, isso é claro, né? Isso é óbvio. Só que eu falei aqui também, eu, acreditando no trabalho do Pedrinho, eu vou entender. Sabia que ele ia explicar essa situação. Então, se ele está falando que, cara, foi muito importante vender esses 2 jogos para criar um fluxo de caixa e futuramente honrar com alguns compromissos, cara, a gente tem que entender. Faz parte desse processo. Diferente da 777, que, poxa, veio com um discurso que tem dinheiro, muito papel colorido, diferença de orçamento. Lembra dessa resenha toda? O Pedrinho não tá jogando assim dessa forma, não tá falando com vocês, está jogando abertamente, está falando abertamente que existe uma dificuldade financeira, que está tentando atacar as dívidas para que futuramente o Vasco possa respirar e aí ter mais investimento no futebol. Então eu não concordo, porque assim, eu fico pensando, será que esses 5 milhões, que segundo ele, vão ser importantes nesse momento, mas futuramente pode, né, dificultar, até mesmo por uma conquista de uma vaga, né? Aqueles pontos podem fazer falta. Agora, se o Vasco consegue um resultado positivo, tanto contra a Palmeiras, contra o Botafogo, aí é o mundo da Disney, né, pra gente, porque você bota, né, batendo 50 mil nos jogos, 5 milhões, né, no bolso, e ainda somos 3 pontos, os 6 pontos, quer dizer? Oh, que maravilha, né, família vascaína? Mas eu sabia que ele ia dar uma explicação sobre isso, e eu, né, continuo aqui com o meu posicionamento. Essa é a minha forma de entender, você pode pensar diferente. Não concordo, mas entendo. Eu entendo a dificuldade do clube. E aí, família, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo para destacar alguns pontos. Esqueci aqui, vou botar na tela para vocês, ó. Nesse sentido, ele fala também que está lutando para levar o jogo Vasco e Flamengo para o nosso caldeirão. E aí, quero destacar aqui agora para vocês essa declaração aqui do Pedrinho, na entrevista com o Joel Silva, sobre o elenco do Vasco. Tá na tela. Nosso elenco, hoje, ele está entre os 8 melhores. E aí depende do desempenho. Se ele vai levar a gente mais próximo de um G4, uma Libertadores, e aqui eu não peguei a parte completa, ou brigar ali na metade da tabela, né? Ele pontuou dessa forma, né? Colocando a questão do desempenho. E aí, família, vocês concordam com isso? 8 melhores? Rapaz, você tem que parar para pensar e ver direito, analisar cada elenco aí. Não sei, mas assim, eu acho que é complicado você falar assim dessa forma. Você joga uma responsabilidade no treinador também, que já não tá com aquela moral toda, com a maioria da torcida. E tem alguns jogadores que é aquilo, cara, a gente não sabe se vão performar. Nuno, Garré, Lloyd, o próprio Coutinho, que eu defendo muito aqui, mas a gente não sabe a questão da parte física. Aí volta agora contra o Santos, se Deus quiser. Aí jogou bem e tal, na próxima partida, bem de novo, se lesiona. Aí sabe, aquela questão para se recuperar. Como é que vai voltar nesse nível de competitividade? Jair, Paulinho, entende? Eu acho que o Vasco tem um elenco interessante, né?
Não é um elenco para brigar, para não cair assim que a gente entra desesperado. Eu não vejo dessa forma. Mas pra gente ter tranquilidade ou realmente brigar na parte de cima da tabela por uma Libertadores, né? Aí depende muito desses atletas, né? Da performance. E aí, basicamente, ele fala isso aqui. E aí, para finalizar, eu quero trazer... Desculpa, família vascaína, tô tanta coisa para falar aqui. Nesse sentido, eu queria debater com vocês, né, a provável escalação do Vasco, segundo Joel Silva. Tá aí, ó. Léo Jardim, PH, João Vitor e Lemos. Piton fechando a linha de 4, Hugo Moura e Paulinho, a cabeça de área que eu gosto, Coutinho de meia armador, Nuno pelo lado esquerdo, Garré pelo lado direito e Verratti no comando de ataque. Sim, não vou me estender muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Gostei aqui dessa escalação. Eu até falei, o que mudou da minha escalação foi que eu coloquei o Lloyd, mas aí um amigo até falou, Thiago, pelo amor de Deus, então é o Garré. Eu falei assim, concordo com você, eu também entraria com o Garré, eu só tô tentando aqui ajustar a minha escalação com o que o Carille pensa, porque ele gosta de ter um atacante de atacar espaço. Então assim, o Lloyd não dá, acho que o Ryan também tem que ser um cara para brigar ali por posição com o Verratti, então eu gosto dessa escalação aqui para encarar o Santos, família vascaína. Vamos que vamos. E agora eu quero trazer esse desabafo do Pedrinho, família vascaína. Eu acho que você precisa ouvir. Se liga só. Eu tenho que construir o CT, eu tenho que fazer a obra do estádio, eu tenho que contratar jogador, eu tenho que pagar salário em dia, dentro de cenário que todo mundo já sabe que eu não preciso ficar repetindo. Ah, Pedrinho, botaram uma arma na tua cabeça para você fazer isso? Não. Mas se eu não faço, se eu tivesse sentado lá na cadeira da presidência e tivesse esperado, esperava até setembro, já ia ter 2, 3 meses de salário atrasado, os jogadores indo embora. Então, quando eu tenho uma ação, toma a atitude de fazer isso, eu sei que eu tô colocando meu... Porque eu podia falar assim, pô, vocês mesmos mandaram cuidar da piscina. Porque quando era pra cuidar da piscina, eu nunca vi esse movimento que eu tô vendo, pô. Depois que a gente entrou, tá todo mundo... Acordou todo mundo. Mas por que não acorda pra ajudar, pô? Não ajudar o Pedrinho, não. Ajudar o Vasco, pô. O Vasco precisa se unir. Se unir. Eu sou muito verdadeiro e muito direto. Não é questão de crítica, nada disso, mas 500 mil páginas parecem páginas pra prejudicar o Vasco o tempo inteiro, pô. Tempo inteiro, pô. Pensa no Vasco, esquece o Pedrinho, pensa no Vasco, cara. Pensa no Vasco. O Vasco precisa da união dos torcedores, das páginas, dos youtubers. Esquece, pô, o Vasco precisa, não é o Pedrinho, não. Se eu sair daqui, o outro presidente vai precisar disso. Então, assim, só que assim, ou as pessoas começam a agir realmente com o que falam, porque falar que é Vasco é muita coisa, agora botar na prática que é Vasco, poucos botam. Ou a gente vai ficar nessa guerra que é muito mais interna do que qualquer outra coisa. Agora, tem muita coisa boa acontecendo. Muitas melhorias acontecendo. A questão da RJ é uma alternativa muito positiva para o clube. Muito positiva, João, muito positiva. Que pode ajudar muito a gente a pagar as dívidas de uma forma mais rápida. Pô, a gente pagava acho que 100 milhões de juros. Pô, isso é um absurdo. Então, assim, só em deságio, só em negociação, a gente pode cair a dívida mais do que pela metade. Então, assim, ter boa vontade. É entender que o cara que está sentado na cadeira vai errar, vai acertar, merece crítica. Mas tem muita coisa boa sendo feita que as pessoas não querem falar. Agora, vencer os jogos ajuda? Porra, vencer os jogos é tudo, pô, porque é a emoção do torcedor. Tá aí. Só para complementar, eu peguei aqui o restante dessa resposta, e aí ele fala assim, ó, se estiver ganhando os jogos, como muitas equipes fizeram e aumentaram a sua dívida em quase 1 bilhão, tá tudo ótimo para muitas pessoas. Isso é boa gestão. Tá aí, família. Cara, eu achei muito importante esse desabafo do Pedrinho. Falo isso aqui o tempo todo com vocês, né? Que eu não tenho a pretensão nenhuma de te ensinar a torcer, a se posicionar, até porque eu entendo assim dessa forma. A galera que cobrava 777, né? Cadê? Não falou que ia ter dinheiro, ia montar um time competitivo, tá aparecendo aqui com o Carvajal, com o Juan Cruz, pelo amor de Deus, que é isso? Te virou SAF pra isso? Né? Sem paciência nenhuma. Você que cobrava 777, e aí você que está cobrando o Pedrinho, ok. Posso não concordar que você, né, cobre o Pedrinho da mesma forma, porque o discurso com a 777 era outro, né? De muito dinheiro. Salgado, Osório falavam isso o tempo inteiro. E não foi dessa forma. Profissionalismo, não foi dessa forma. Mas eu entendo. Aí, mano, eu não posso falar nada com você. Família, perdão. Família, não posso falar nada com você, porque você tem o mesmo posicionamento. Agora, a galera do Chilique, irmão, aí eu fico assim, cara, eu não consigo acreditar. Como tem, assim, me foge até a palavra, cara, o pensamento. Que eu não consigo, assim, não tem cabimento a mudança de postura.
A mudança. E por isso que eu brinquei, vou até botar no título do vídeo. Esse recado não foi pro Pedrosa, pro Flávio Dias, que eu sei que tem muito vascaíno que gosta. Mas, gente, eu fiquei assim, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. O Pedrosa, ele botou roupa de shake na época da 777. E ele tinha um discurso no canal dele que era o seguinte, quando a galera ia falar de um péssimo resultado ali, de uma contratação, não vai arrumar 20 anos de merda em um. Esse era o discurso dele. Você acredita que quando o Vasco foi eliminado ali pelo Atlético Mineiro, conquistando o melhor resultado esportivo em 7 anos, tô colocando 7 anos porque 2017 o Vasco conquistou a vaga para a pré-Libertadores. Não é isso? Dá 7 anos? Me corrijam aí se eu estiver errado. O Pedrosa fez uma live, o Vasco bateu na semifinal da Copa do Brasil, onde ninguém esperava, e aí o torcedor que estava em São Januário batendo palma, ele vem com um discurso que o vascaíno não pode se contentar com isso. Não pode. Isso é pouco pro Vasco. Eu concordo plenamente com ele. Concordo plenamente. Mas cadê o discurso dos 20 anos na merda? Tu entende a loucura? Cadê o discurso dos 20 anos na merda, porra? Olha só a loucura. Por que não foi esse discurso na época da 777? A gente não pode se contentar com o Carvajal. A gente não pode se contentar e ficar brigando na parte de baixo da tabela. Só mudaram o discurso quando a vaca foi pro brejo, filho. Quem acompanha a NBA na ESPN, Zé Boquinha, quando a vaca deitou. E aí, recentemente, agora o Flávio Dias fazendo chilique, Emerson Rocha fazendo chilique, colocando assim, usando a influência deles pra, né, a audiência ali, de repente, cobrar também. É por isso que o Pedrinho fala isso. E aí o meu ponto é, o discurso muda quando o Pedrinho assumiu. Porque com a 777 e com o Jorge Salgado, não era assim. Mas não era assim mesmo, cara. Cara, eu lembro de uma live do Flávio Dias, quando o Vasco permaneceu na Série B, permaneceu a maior vergonha da história do Vasco, o Flávio Dias estava culpando o jogador. Estava culpando o jogador. Quem montou essa tola? Não vai ser cobrado? Ninguém vai falar nada? Não falou, pô. Não falou. Então eu fico chateado com isso, podemos dizer assim. E acho até, a única coisa que eu, né, acho que o Pedrinho tem que dar nome aos bois, irmão. Dar nome aos bois. E não é botar a torcida contra ninguém, não. É só pra, né, abaixar um pouquinho a bolinha, que é muito fácil cobrar agora. Mas por que não cobrou a 777? Agora vai ficar fazendo chilique, né, furdunço. É isso que eu fico chateado. Mas tamo junto, família. Fui.